todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre o nosso turismo, o turismo aqui de Farroupilha. E nós estamos recebendo a Dona Mari e a Vivi para falar da Deluca Gastronomia Caseira, para apresentar esse empreendimento que busca resgatar as raízes, né, da nossa origem italiana e muitas outras coisas que a gente vai querer saber delas hoje aqui. E é um prazer recebê-las aqui. Muito obrigada por terem aceito o convite. É muito bom recebê-las aqui. Para nós, boa tarde. Para nós é um momento assim, muito assim, diria honrado em estar aqui e ter essa oportunidade de podermos falar um pouquinho da nossa história. E é assim algo de zona rural, que às vezes as pessoas desclassificam, mas é um lugar muito bom da gente morar. E eu posso falar com propriedade, porque eu já estive lá visitando e realmente é dessa forma. Boa noite, Aline, muito obrigada pelo convite, nós agradecemos, né? Uma honra pra gente estar aqui no programa junto à TV Cidade. Então me fale, né, da história de vocês, né, um pouquinho, e de como surgiu essa vontade ou essa oportunidade de trabalhar com o turismo e também, né, de como surgiu a Deluca Gastronomia. Bom, na verdade, assim, nós estávamos já... eu vim de São Paulo, né? Morei 8 anos em São Paulo, então quando eu voltei para cá, eu já tinha meu filho, o Carlos Henrique. Então aí, para trabalhar fora já não compensava. Então, né, nós começamos a pensar o que poderíamos fazer em casa para que eu pudesse também ficar com meu filho em casa. Então foi uma opção dupla, na verdade, né? E aí realizar um sonho da minha mãe também, que ela vai contar um pouco do sonho dela. Mas também eu dizia para a Vivi, as crianças crescem muito rápido. E nada melhor que o interior para ter o espaço para a criança crescer com saúde e assim o espaço para brincar e tudo. Aí também tínhamos os primos que vinham lá do Paraná e dizia: gente, vocês têm assim um lugar muito legal, vocês produzem tanta coisa gostosa que não se encontra em lugar nenhum. Por que vocês não tentam fazer algo? Disso um negócio, né? Isso de um negócio. E aí então a Vivi voltou, aí eu disse para ela: para que procurar um terreno na cidade, aqui, Nova Sardenha, Farroupilha, Nova Sardenha, Caxias, é tão pertinho, vamos tentar fazer algo para ver se isso der resultado, se não der a gente muda. Nesse espaço de tempo, um dia nós estávamos fazendo massa. Isso, né? A gente começou aí fazendo as massas, o que a gente fazia em casa, sim, né? Massa, pão, biscoito, faziam, né? antes para consumo. Isso, fazia consumo. Também as marmeladas, o pão de forno, sempre foi feito lá de casa. A gente fazia para nós, né? Quando vinha visita, eles aproveitavam. Aí chegou a Marisa da prefeitura procurando aonde é que tinha o depósito de vinhos Deluca. A vinícola, né? Não, o depósito. Porque há muitos anos, foi o que, 20 anos atrás, eu acho que eles queriam fazer um roteiro, incluir a cantina dos vinhos Deluca, e o Sérgio lá em casa, que é meu marido, ficava como representante, porque a gente mora no trajeto que vai para o Salto Ventoso. E nós somos primos, nós éramos primos, nós somos primos, né, sim, da vinícola, que antigamente tinha. Então para situar, né, as pessoas que estão nos assistindo, a gastronomia Deluca, ela fica em Nova Sardenha, terceiro distrito. Isso mesmo. Mas para quem entra indo no sentido Salto Ventoso, por Nova Sardenha. Por Nova Sardenha, passa na frente. E ali, então, eu disse para e a Marisa é a turismóloga da prefeitura, isso. Aí eu disse para Marisa: Marisa, mas não fluiu as vendas de vinho. E hoje eu disse com a Vivian aqui, a gente tentou em fazer massas. Diz ela assim: nós vamos ter, via Senar e o Sindicato Rural, vamos ter um curso de turismo rural. Vocês não querem participar? Fomos nós. Já fomos nós, né? O curso, então, foi 2 anos e meio de qualificação. Dentro do curso tem vários módulos, então a gente foi aprendendo desde tudo, né? Como você põe o produto. Né? Isso, é um negócio, né? E aí, nesse curso, a gente se formou em 7 empreendimentos no começo desse curso.
Então, o que que a gente fez? Durante o curso, nós fomos visitando o nosso interior, junto com a professora do Senar, que é a Aline, o nome dela também. Então aí a gente foi, conversou e ela deu sugestões do que poderíamos ser feitos nesses empreendimentos, né? Nós tínhamos uma ideia inicial na nossa cabeça e aí ela foi abrindo o leque de outras possibilidades. Então a gente entrou com... Antes nós entramos com a questão de venda de produtos coloniais. Foi a volta da Vive, né? Foi a volta da Vive. E essa questão do incentivo da prefeitura. Da prefeitura, o Senar, o sindicato. O Senar tinha a professora. A prefeitura ajudou e o sindicato abriu, porque os cursos foram feitos lá no sindicato, que tinha um espaço e tudo. E a professora, eu acho que ela foi bem clara, objetiva, e quando que a gente visitou, o interior é lindo. Tinha vários assim, locais que a gente não conhecia também. Isso, foi vendo. Então a gente ficou muito encantado com o que a gente viu. Isso. Muitas pessoas me dizem assim, tu conhece o mundo todo. Gente, eu digo assim, gente, eu não conheço nem Farroupilha. Porque cada vez que você revisita o interior, né, eu faz alguns meses que eu não vou até a Deluca, provavelmente muita coisa já mudou, né? Sim. Então, assim, mesmo tu já conhecendo, tu volta, as coisas estão diferentes. Sim, né? porque a gente, assim, vai aprimorando e vem excursões, aí eles trazem uma ideia e a gente analisa. E vai melhorando. E vai melhorando, então a gente está sempre inovando. Eu sempre achei uma coisa muito linda de poder abrir um espaço para as pessoas, mas ali era assim, o casarão, morou o vô Noé, a esposa, depois foi o filho Vicente e a esposa. Então, dona Mária, já aproveita e me conta a história do casarão. Olha, foi muito legal porque a gente foi feito as histórias do Brasil rural. Experiências do Brasil as rural. Experiências do Brasil rural. Farroupilha, deixa eu só explicar mãe, antes. A Farroupilha foi escolhida entre vários estados do Brasil inteiro para participar do projeto Experiências do Brasil Rural, junto com o Ministério do Turismo de Brasília e a Universidade Federal Fluminense. Então, nós fomos escolhidos pela região do vinho. Então, o nosso roteiro foi escolhido, nós aqui, e um de Bento Gonçalves, só do Rio Grande do Sul. E depois foram outros, Santa Catarina, São Paulo, e Minas Gerais, vários outros estados também. E aí aí foi resgatado, porque já estávamos em época de pandemia, né? Então o pessoal eles estavam procurando turismo rural, mas com o objetivo de trazer experiência. Por isso que é o nome Experiências do Brasil Rural. E nós tínhamos que desenvolver junto, né, também foi todo um ano inteiro de estudos, né, módulos que a gente teve que fazer, e nisso nós tínhamos que desenvolver uma experiência e trazer um nome para o empreendimento. É isso aí, para a propriedade, né? E aí, então, o nome, não era bom, o outro também não. Um dia eu vinha vindo da estrada ali para cá, eu olhei e disse assim, vamos jogar se não pode ser o casarão do Noé? Nossa, a ideia foi sensacional, porque quem construiu foi o Noé. E o Noé é o que de vocês? Seria avô do meu marido, né? Avô. Seria meu bisavô. Bisavô. Então, ele comprou aquela propriedade em 1918. Então, ele tinha uma casinha, na frente eles dormiam e atrás eram os animais. E assim, a frente, eles começaram... Mais de 100 anos, né? Sim. Aí eles começaram a construir em 1930, por ali, porque eu não cheguei a conhecer o Noé, mas eu sim conhecia a nona Celestina, a esposa dele. Aí ela me falava que todo esse tempo que demorou para a construção foi porque eles tinham que esperar os temporais, os vendavais, derrubavam os pinhais, e aí eles podiam cerar com o cerote. Vai e vem, Pensa, né? Sim. Tudo na mão, né? A gente vê no porão da casa, os pilares, assim, do teto, que eles têm a machadinha, sabe? Sim. Então tu vê que não é liso. Escultura. Pela forma rústica, né? Sim, E até rudimentar, né? Da construção. É isso, e ele assim, aí eu pensei,
Muita gente dizia, não se usa mais esse tipo de casa. Abaixem ela, mas eu achei, as pessoas que abaixaram, nossa, eu achei tão feio. E eu olhava, e aí me parecia de ouvir a voz da avó me contando de todo o sacrifício que ela teve. Pensei, não vou desmanchar. Não, Né? Era judiaria, lindo. né? Sim, a gente pinta, a gente Então, cuida. o casarão do Noé continua ali em Nova Sardenha, Continua lá lá. sendo preservado. Sim. E é ali que a experiência acontece, que, Isso. enfim, tanto a gastronomia, a produção para venda, quanto a experiência das pessoas que visitam Sim. acontece. E isso, a gente põe assim no convite. Às vezes tem pessoas que passam, se encantam com a casa e entram, eles perguntam. E a casa é habitada hoje? Quem que Sim, mora? eu ainda moro nela. Na casa, tem a honra de morar Sim, nessa casa moro. que tem tanta história, né? Sim, tem tanta história e eu pensei assim, se a gente não mora, a casa parece que ela envelhece mais rápido. Exatamente. E assim, eu acho que com a circulação de pessoas, ela se torna cheia de vida. E a história fica sendo preservada também. E a história fica sendo preservada dentro da sala. É um casarão bem antigo, porque são colocados os E quartos. que ano que foi construído o casarão? Em 1930, eles deram início. Eu acho que por volta de 1933, o casarão deve ter ficado mais ou menos pronto, porque depois eles iam fazendo, que nem colocaram a estrutura, fizeram uma parte, aí conseguiram morar lá. Depois, há muitos anos, eles foraram embaixo com tijolos. E eu acho que ela ficou prontinha, porque o casarão em si, ele tinha outra parte de madeira, que era um pouco separadinho, para não ficar junto com os quartos. Então, ela tinha uma divisão. Como que o Noé, ele teve uma doença e isso dificultava ele para voltar a trabalhar, e era muito ruim de sair desse lugarzinho para passar para lá. Eles construíram a parte da cozinha, aí tinha o banheiro dentro de casa, tudo. Ali, o término dela em si ficou em, eu acho que 1950, para terminar toda ela do jeito como que ela ela está hoje, né? Interessante essa questão que tinha antigamente, que eles faziam a cozinha separada Sim. dos quartos, né? E eu também vi em algum lugar, alguém me falou, enfim, que era também pela questão de segurança, que Sim. porque se cozinhava, era Era fogo, isso aí. daí se acontecesse qualquer incidente, Sim, preservava isso. o restante da casa, né? Isso. Sim, porque eles não tinham fogão, né? Era um fogão enjambrado ali. E aí se rústico, caísse, madeira, né? Sim, não, talvez tivesse tijolos, que nem eu conheci uma casa que eles tinham esse fogão bem assim no meio da cozinha, e eles usavam a madeira grande, e eles iam trabalhar. Já pensou se a madeira cai? Tinha até uma espécie de fogo que eles chamavam de boraio, né? É. Era um fogo que quase não se apagava. Não se apagava. Ficava lá, né? Durante dias, Sim, né? Isso aí. E essas casas antigas, né? É interessante, né? Saber de tanta história, Sim. né? De tantas lutas, na verdade, né? Porque é uma história sofrida, os Sim, nossos antepassados, né? Sofrida. E eu sempre fui assim, tive uma fascinação para essas histórias. Para mim era história, mas aquelas pessoas viveram aqui. Exatamente. Viveram. E então, como essas experiências do Brasil rural trouxe o conhecimento do que a gente faz hoje, uma experiência do Pompiadina. Então, Vivi, né? Dona Maria, me conte, né? O que é e como é feita essa experiência, né? Que é uma das experiências, vamos falar de outras, do pão piadina que é feito lá na gastronomia, na casa de Luca. Então, nesse experimentos ali do Brasil rural, então eu tava me deixando assim, sem dormir vários dias, eu tava deixando a mãe estressada já. Porque assim, nós tínhamos que criar uma experiência, né? Então nós já tínhamos a contação de história, né? História do casarão, mas eles queriam alguma coisa para botar a mão na massa, literalmente
né, se E eles entrosar. vinham nos visitar. Já Isso. estava agendado o dia. Isso, eles vinham em dezembro. E aí eu tava, né, descansando, dizendo, mãe, vai dormir, relaxa um pouco e tal. E eu tava vendo TV. E aí tem aquele artista, o Zac Efron, e ele tava viajando o mundo para descobrir o motivo da longevidade. Por que as pessoas duravam mais. E ele foi para Sardenha, que é uma ilha no norte da Itália. Aí eu falei, vou assistir, né? Porque tem tudo a ver, nós moramos em Nova Sardenha. Então, Colonizado por italianos. colonizado por italiano, eu falei, vamos ver o que tem nessa Sardenha. E aí lá eles tinham o pão piadina, que é chamado pão da Sardenha, que é um pão que eles fazem para pastoreio, porque lá é bastante ovelhas. Então aí eles fazem esse pão na frigideira, um pãozinho rápido de fazer, e eles levam quando eles vão pastorear. Então é um pão que não estraga com facilidade. E aí eu comecei a fazer o pão. Peguei a receita, né? E comecei a testar. Até que eu consegui fazer o formato certo. E a gente desenvolveu, então, a oficina do pão piadina. E aí, como é que é feita essa oficina? As pessoas reservam e elas literalmente colocam a mão na massa, Isso, fazem? literalmente coloca a mão na massa, né? Faz sob agendamento. Geralmente a gente oferece junto com o café estilo italiano, porque eu acho que tem tudo a ver. Então a pessoa vai, faz a oficina, fez o pãozinho dela, amassou, assou, bota no prato, recheia conforme ele gosta, qual é o gosto, né? Porque pode ser com queijo, pode ser com chimias ou marmeladas, pode ser salame, copa, o que quiser. Pode ser vários também. Pode ser vários Não também. precisa escolher. Isso, Não. teve uma moça que veio de Goiânia e ela pegou o pão piadina, que é como se fosse uma pizza, né? E ela cortou, assim, várias forminhas e botou experimentou tudo de tudo. Ela sempre que eu vou experimentar com isso. E aí ela gostou também. E o que veio essa semana passada, aí ele colocou a goiabada, eu acho que foi, colocou o queijo, colocou a linguiça, ele botou tudo junto. Diz ele, maravilha. Mas olha, a prática dele virar assim, jogava a frigideira, ó, é Como se uma fosse diversão. panqueca, né? É uma diversão. Mas a Muito pessoa aí, lindo. ela faz o agendamento aí para participar da oficina, né? Se a pessoa só quiser fazer a oficina, também tem essa disponibilidade também, de só fazer a oficina. Aí nós temos a oficina do pão piadina, a oficina da fortaia, que foi uma das outras experiências, né? Que a maioria, nós aqui da Serra já sabemos o que é a fortaia, mas o pessoal que vem de fora, que nós atendemos bastante gente de São Paulo, Minas, e até teve um casal esse final de semana que participou da Vindima, e ele disse assim, como é que é o nome desse negócio aí que parece o omelete, mas não é omelete, é muito melhor que omelete? E o que diferencia, então, a fortaia do omelete ou do ovo mexido, que muitas vezes as pessoas acabam confundindo? Tem alguma, ou é só a nomenclatura? Não, porque o omelete é só o ovo, né? Então, e já a fortaia não, a fortaia tu pode incrementar ela com queijo ou com um salame. Isso, ou com as duas coisas Com as juntas. duas coisas. Ou com as duas coisas juntas, né? Isso, mas também o queijo ele é frito, né? Tu põe ele, dá uma douradinha, dá uma viradinha, quando vê que ela começa a dourar, joga o omelete. O ovo batido, né? O Já, ovo batido, o ovo bem batido sim, em bem- cima. Quanto mais bate, mais rende a fortaia. ela Porque rende. daí a Clara, ela dá aquela Sim, kitzinha. isso, olha dá. só, já, até uma dica gastronômica. Isso aí, Isso uma aí, grita, já é tem, isso aí. já. A dica especial. E pra quem gosta também de incrementar alguma coisa, que nem assim, agora é época de figo, por exemplo. Você pode pegar um figo meio não bem tão maduro, madurinho. e nem tão verde, Isso. né? Meio a meio. Aí tu pode colocar junto na fortaia antes de tu colocar o ovo em cima do queijo. E isso a gente fez com pêssego, né? Até foi o pêssego também, ele é muito gostoso. Nós recebemos, era de São Paulo, Sim. que aí a gente fez uma fortaia diferente, botamos o pêssego. Amaram, né? É porque a gente participou do projeto de experiências, Sim. também veio um chefe, 2 chefes Isso. nomeados, e eles reinventaram um prato nosso, do roteiro, né? Isso. Então aí eles deram sugestões, cada empreendimento, ele visitou os empreendimentos gastronômicos, e ele foi dando sugestões, né, do que a gente poderia utilizar. Então ele disse, aproveitem as frutas que vocês têm agora, que nem a questão da uva, nós fizemos cuca de uva, pão de uva. Então, ele disse Na assim, época da uva. Na época da uva. Aí depois vem outra fruta. Vem outra outra fruta, isso. Porque eu acho que a fruta da época, ela é saborosa.
Depois ela fica em câmara, tudo bem, ela fica boa, mas ela não tem o sabor de agora. Isso. Concordo. E tu tirar do pé e tu comer é É diferente. diferente, né? É, E outra experiência que eu tive a honra, né, de participar lá na gastronomia é o café embaixo das paredes, que também é um resgate, né, Sim. das origens, que muitas, né... La colación. A colação, então nos fale dessa experiência. La colación. Na verdade, essa Era ela que levava. veio Eu resgatada. preparava. A mãe preparava, como nós temos animais de leite na propriedade, eu me lembro que eu era pequena, acho que tinha uns 8, 9 anos, acho que eu tinha. E aí a mãe chegava da tira-leite, ela vinha chamar nós, enquanto a avó ficava brustulando polenta, que é uma polenta em cima da chapa, só que nós utilizamos o fogão a lenha ainda. Então tu limpa bem o fogão, coloca a Não polenta... é na chapa, é direto no fogo. Na chapa do fogão. Na chapa do fogão a lenha. Isso. E aí a gente levantava tudo e a mãe preparava. Então lá a colação, né? Que seria o primeiro de jejum da manhã. E nisso o pai e o avô já estavam na roça, já na agricultura, já trabalhando desde cedo, acho que desde as 6 da manhã. Quando o sol começava a raiar, eles já estavam lá trabalhando. Então nós íamos levar o café lá por umas 7, 7h30. Então quando a gente chegava já com o café pronto, que é o que é servido hoje, a polenta brustulada, a fortaia de queijo e salame, aí tem salame, queijo, copa cortadinho, chimias, o pão, café com leite. Então nós íamos com um cestinho embaixo da parreira. E aí nós sentávamos assim, ó, o que tinha assim de pedra, ou às vezes no chão mesmo, e aí a gente tomava o café todo mundo junto. Eu adorava. Eu me lembro que até hoje a gente levava café com leite já na chaleirinha já. E aí hoje vocês resgataram isso para os turistas, enfim. Isso, para eles terem uma ideia da vivência do interior, como que a gente pode sobreviver, né? Em todas as dificuldades, a gente até hoje tem que trabalhar e trabalhar bastante, mas a gente tem aquela alimentação natural que é própria, que a gente prepara, sem conservantes, por isso do agendamento. Porque muitas pessoas dizem, mas eu ligo agora para daqui a pouco. Não tem como. Sim, porque isso. Não é tudo pré-pronto, que tá ali só para esquentar. A gente pensou, vamos congelar. Mas ele não tem como a fruta daí, né? Já perde-se algo no caminho, né? Isso aí, já se perdeu. Sim, já se perdeu. E ali, assim, a gente está fazendo e a gente vê que as pessoas gostam. A vindima também foi um resgate, assim, que nós fizemos, porque aí eu lembrei que a avó, quando éramos pequenininhos, a minha avó, porque eu sou natural lá de São Miguel de Bento, e nós somos em 4 irmãos, aí a avó, quando começava assim a colorir os grãozinhos, ela chamava nós na pareira, ela escolhia assim nos cachinhos, os grãozinhos, e ela dizia, botam na mão, mas proibido vocês comer. Aí nós assim, tudo bem, esperava. Ela dava os grãozinhos para todos nós, e ela dizia, agora, adesso eu te apego um em mano. Ela dizia, agora peguem um na mão. E dizem assim, grazie signore che gavon uas toano anca. Então, obrigado, Senhor, esse ano temos uva também. E aí a gente comia a uva, e depois ela fazia a gente cantar. Grazie signore. Eu nunca esqueci, porque ela era curtinha, né? Grazie signore, per tutto quello che è donato a me. Ringrazio la mia vita, ringrazio del mio cuore, ringrazio il tuo amore che è donato a me. E ela fazia a gente cantar, e assim, eu acho, nós passávamos mais tempo com a avó, porque o pai e a mãe trabalhavam muito na lavoura. E hoje a tua filha acaba passando, né? Isso, que lindo isso, sim, né? Eu achei. Eu falei pra mãe, né, tu ensina eles italiano. Sim. Porque que nem eu entendo. A pessoa vem falar comigo em italiano, só que eu respondo em português. Sim. Já a gente perdeu já esse... Sim. Essa conversação. Nós temos um vizinho nosso que veio da Itália. E aí, quando ela vem, eu entendo algumas coisas, né? E... Vai, mãe. Eu falo, vai, mãe. Sim. E aí a senhora conversa com ele.
se entende bem. Sim, eu entendo tudo italiano. Imagina o pai, a mãe, os avós falavam tudo italiano. A minha avó é originária de Bergamo. Bergamo. A E- minha família também. e os Dalvesco, eles são originários de Vêneto. E os De Luca de Belluno. Que é tudo no norte, né? Isso aí. Perto, né? Sim, eles tinha assim algumas variações, mas é muito legal. E sobre o Noé, foi uma tia que era irmã do Noé, ela faleceu com 99 anos, bem lúcida, ela que me contou a vinda deles para o Brasil, né? Que são informações, hábitos, Sim, canções os nomes dos pais do Noé. Precisava para um trabalho das gurias de escola. Eu disse agora, a nona Celestina já era falecida, o vô Vicente não sabia mais, não se lembrava. E aí, então, me lembrei daquela senhora, era vizinha lá do meu pai e da minha mãe. conseguiu fazer esse resgate. Conseguiu fazer o esse... resgate. então, por isso que deu para mim lembrar da história, né? Hoje, da família do Vicente, né, que é o pai do meu pai, que seria meu avô, só tem um irmão vivo. Só tem um. Já tem 90 e... Não, 86. 86 Se anos. de alguma forma ele não deixar para alguém algumas informações, muitas coisas vão se perder. E isso né? foi ele que contou do casarão. Sim, foi ele que me falou também da compra ali, eram os deitos que moravam lá. E aí o vô Noé comprou deles e eu recebi esse pessoal deitos. Vieram ver que o De Luca que tinha comprado. Atrás do resgate também Da história deles, da toca dos bugres, lá embaixo dos índios bugres. Aí eu levei as meninas lá, as moças, para conhecerem. Elas ficaram encantadas. Depois veio a pandemia e aí ela queria trazer um tio, que é historiador, para contar a história. Sim. E é mesmo uma toca, porque nós pegamos... Sim, tá lá na propriedade. Tá lá na propriedade. A gente trouxe um geólogo de Porto Alegre, da Universidade Federal. E tá para visitação também. Tá para visitação também. Então, já aproveitando, e quem gostaria de fazer alguma experiência, como que faz? Reserva? Tem um telefone, um Instagram? Sim, pode ligar para o 54, né, código de área, 991799162. Também é o WhatsApp. Pode também chamar. Nós temos o Instagram, @Deluca Gastronomia Caseira, também pode chamar no direct também. E aí faz agendamento. Nós temos opções de almoço também, além do café estilo italiano. Nós temos a polenta mexida na calheira, com galinhada e fortaia e radite. Nós temos também a opção do menarrosto, também, para quem não conhece, aqui já é típico, né? Mas é carne de porco com carne de frango. Ele fica assando lentamente num rolete. Então, nós temos essa daí. E também a gente está também atendendo os turistas que vêm, né? Podem ligar, entrar em contato com a gente. E eles escolhem o cardápio. Eles escolhem o cardápio e também dão sugestões. Porque nós atendemos um pessoal de Santa Catarina e eles quiseram um churrasco gaúcho. Eles queriam sopa de capelete, um churrasco gaúcho e um garrafão em cima da mesa. E foi feito. E foi feito. Então, e eles adoraram. Ficaram felizes da vida. Porque era isso que eles queriam. Nossa, encantados, né? Isso mesmo. Dona Mari, Vivi já queria fazer muitas outras perguntas, mas já fica o convite para uma próxima oportunidade, né? Eu sei que teve vindima, sei que teve muita coisa, mas também convido a todos a segui-los, né, nas redes sociais para acompanhar também quando tem novidades, né, e o que está acontecendo. E queria parabenizá-las, né, por esse lindo trabalho que vocês fazem e principalmente, né, por manter viva a história, né, da família de vocês e compartilhar, né, o espaço íntimo de vocês, né, para as pessoas conhecerem. Imagina, nós agradecemos, Aline, agradecemos o contato e aguardamos então vocês para visitar também a propriedade nossa. Isso, e é assim uma experiência na zona rural, onde a pessoa fica livre e o que a gente encontra lá? É o casarão do Noé, com a história, o sabor e muito amor. Que lindo! Muito obrigada, parabéns e obrigada a todos.